Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar sequência às nossas aulas de matemática financeira do terceiro ano, ok? E agora com o assunto de juros simples. Nós vimos na aula passada a parte de porcentagem, vamos dar sequência com juros simples, ok? Então, primeiro que seria juros, né? Juros é justamente a recomposição de um capital durante o tempo. Então, o capital ele perde valor durante o tempo. Então, essa perda de valor ela é reposta por esses juros, tá certo? Então, isso tá no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia a gente trabalhar, né, ouvir, sempre falar em relação à taxa de juros, ok? E nós vamos trabalhar aqui a parte dos juros simples e dos juros compostos. Lógico que a matemática financeira ela tem uma gama de estudo muito grande, né? A gente vai restringir aqui a trabalhar com juros simples e composto, porque nosso objetivo é fazer uma boa prova do Enem, nosso objetivo é passar uma parte mais básica da matemática financeira. Mas o aluno que vai aí ingressar no curso de finanças, contabilidade, matemática, própria estatística, ele vai ver muito aí fórmulas da matemática financeira, tá certo? Então aqui a gente vai ver 3, 4, no máximo 5 fórmulas de matemática financeira, e a primeira delas é a de juros simples, tá certo? Então como é que eu calculo essa perda, né? Essa perda que o capital vai sofrer em relação ao tempo, no decorrer, né, do tempo, tá certo? Então a formulazinha que a gente utiliza nos juros simples é essa daqui, tá? Lógico que para o aluno que fez o ensino fundamental bem solidificado, ele já deve ter tido contato com essa fórmula em algum momento, né? Para aqueles que não, a gente vai aqui fazer aqui alguns exemplos, né? Durante os exercícios, vocês vão se familiarizar com essa fórmula. Então, juros, né, é igual a CIT, né? Capital, taxa e tempo, ok? Então, só fazendo aqui já a nomenclatura, você tem esse J aqui, é os juros, propriamente dito, é o quanto esse capital vai ter aumentado, né? Esse Czinho aqui é o capital. Quando eu falo capital, eu estou falando do principal. Seria o valor investido, seria o preço da mercadoria, tá certo? Da mercadoria adquirida. E esse Zinho aqui é a taxa, né? A porcentagem com a qual esse capital se valorizou ou se desvalorizou no decorrer do tempo. E o Tzinho aqui é o tempo. Pronto, nós temos essas 4 definições aí. A principal observação nessa formulazinha aqui é em relação ao tempo e à taxa. Eles devem estar na mesma unidade, ok? Porque você pode ter problemas que digam o seguinte: um capital sob uma taxa de 10% ao mês. Então, aqui, ó, 10% ao mês, aplicado durante 2 anos. Então, quando você vai usar essa formulazinha aqui, se você colocar aqui 10%, né, no lugar do I, esse tempo aqui tem que estar em meses. Então, se a questão falar 2 anos, aqui você vai colocar 24, porque é 24 meses, tá? Só um exemplo. Então, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade, ok? Sempre na mesma unidade. Certo? Essa é uma observaçãozinha. Outra coisa, né? A taxa, né? Quando você vai colocar os valores nessa fórmula, né? Essa taxa aqui, por exemplo, no mesmo 10%, né? Um capital de R$2.000 é uma taxa de 10% durante 2 anos. Quanto é que seria os juros? Então você vai montar aqui, é muito simples, né? A questão deu tudo, deu capital, deu taxa, deu tempo. Então você vai montar. Então, 2.000 de capital, 10% ao mês, e o tempo agora você sabe que tem de colocar em meses, 24 meses. Certo? Agora observe aqui, ó, 10%. 10% não é esse número aqui, ó. 10% seria isso aqui, ó. Aqui sim é 10%, tá? Então, na hora de colocar aqui, ou você coloca de forma fracionária aqui, ou você coloca em termos decimais, né? Como se fosse um número decimal, que seria aqui no caso, né, 0,1 ou 0,10, né, 10%, tá certo? Para você fazer os cálculos,
tá certo? Então, formulazinha bastante simples, J é igual a CIT, capital, taxa e tempo. Mais importante essas duas observações. Primeiro, tempo e taxa devem estar na mesma unidade. Se for a taxa ao mês, o tempo tem que ser em meses, a taxa ao semestre, o tempo tem que ser semestres, tá certo? E a observação de que você tem que colocar aqui ou em fração sobre 100, né? Ou então em forma decimal. Você não pode colocar 0,5%, aí você coloca aqui 0,5, não, é 0,5 dividido por 100, ou 0,005, tá? Aí você escolhe, ok? Outra fórmula que a gente vai utilizar aqui com juros simples é a fórmula do montante. Tá? O montante seria o capital final, né? Seria o montante, né? O quanto você tem de dívida, né? Ou de resultado, né? Com o que você já tinha mais o que você ganhou, tá certo? Então o montante nada mais é do que a soma do que você já tinha, que é o capital inicial, mais o que você ganhou com juros, né? Ou o que você devia mais o que você vai ter que pagar mais com juros, né? Então, o montante seria o total dessa operação, tá certo? Então, seria capital mais juros. Aí você pode calcular o montante calculando os juros e depois fazendo a somazinha aqui. Ou, lógico, você pode juntar essas duas fórmulas aqui em uma só, tá? Esse montante aqui, ó, como é capital mais juros, e os juros é isso daqui, né? O CIT. Então, você pode dizer que essa fórmula também pode ser escrita dessa forma aqui. Tá? Ou ainda, como traz alguns livros, né? O montante, coloca aqui o Czinho em evidência, fica 1 mais I vezes T, né? Pode ser desse jeito aqui. Tá? Tanto faz, né? Você pode fazer separado, calcula os juros aqui, depois joga aqui e vê quanto é o montante. Tá? Não confundir montante com juros. Juros é aquilo que vai acrescentar, ou no seu investimento, ou na dívida, tá? E montante é o todo, é o que você já tinha mais o que você ganhou, ou o que você devia e mais o que você ainda vai ficar devendo mais, né? Porque você acumulou aí um certo percentual no decorrer do tempo, tá certo? O juros simples não é os juros adotados, né, pelo sistema bancário. O bancário adota o juro composto, que é o juros sobre juros, e a gente vai ver aí, quando for ver juro composto, nós vamos ver aí a diferença, né, entre juros simples e juros compostos. Ok? Vamos a um exemplozinho aí de juros simples, para a gente massificar aqui a utilização dessa fórmula. Vamos aí ao exemplo. Bem, então vamos lá. O exemplozinho aqui, tá bastante simples o exemplo, mas é para a gente ver como é que é aplicado essa fórmula, tá? Vamos lá. Um capital de 40 mil reais foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante ao final desse período? Então, observe que a taxa está ao mês e também o tempo está em meses. Então, a gente não precisa, né, fazer nenhuma alteração aí. Então, ele quer o montante. O montante, formulazinha, né, capital mais os juros. Então, você junta aí o que você tinha anteriormente, mais, nesse caso, o que você ganhou com essa aplicação. Então, vamos fazer com a formulazinha separada, né? Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o nosso juros vai ser... O capital aplicado foi de 40 mil reais. Então, aqui, ó, 40 mil. A taxa de 2% ao mês. Então, eu posso colocar como sendo assim, ó. Tá? Isso é 2%. Tá? Ou então, você pode fazer dessa forma, 2%, vezes o tempo, foi 3 meses. Então, capital 40 mil, a taxa 2% e o tempo 3 meses. Tá certo? Deixando dessa forma, eu posso, né, simplificar aqui esses zeros. Então, me sobra aqui que os juros é 400 vezes 2, tá? 800. 800 vezes 3. 8 vezes 3, 24, né? Bota aí mais 2 zeros. 2.400. Então, a pessoa que fez a aplicação recebeu aí 2.400 de juros. Então, o nosso montante aqui
é o capital, 40 mil, mais os juros de 2.400. Então, o montante aqui é de R$ 42.400. Ok? Bastante simples, né? Eu prefiro que o aluno faça, né, os juros e depois o montante, tá certo? Mas se ele quiser colocar direto, né, na formulazinha do montante, não tem problema, né? O resultado vai ser o mesmo. Aqui, o montante é igual a 1. Você teria aqui o montante como sendo capital mais os juros, né, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Você pode colocar dessa forma aqui, ou então fazer aquela coisa lá, né, colocar em evidência. Então fica 1 mais multiplicação da taxa com o tempo. Isso aqui você obteria o mesmo valor, né, o mesmo resultado. Você poderia fazer a substituição aqui, ó, capital 40 mil, que multiplica 1 mais 2%, que é a taxa, vezes o tempo, que é 3 meses. Observe que os cálculos aqui eles ficariam mais complicadinhos de fazer do que se você fizer separadinho aqui os juros e depois colocar no montante. Então, você ia fazer uma multiplicação aqui, ia ter a soma de um inteiro com a fração, que no caso desse caso aqui seria melhor você utilizar até essa forma como sendo decimal, né? Esse 2% como sendo aí 0,02, certo? Você fazeria a multiplicação, depois somaria com 1. Mas mesmo assim, isso aqui ficaria mais passível de erro do que uma multiplicação simples aqui e depois uma soma. Mas fica a critério do aluno. Eu prefiro fazer separadinho do que fazer a utilização dessa forma, mas é uma opção, ok? Então, juros simples, vimos aí a parte teórica, vimos aqui um exemplo. Vamos agora para juro composto. Juro composto, a fórmula é um pouco mais complicada. Em algumas questões você vai precisar trabalhar com logaritmos, porque a fórmula ela é uma equação exponencial, tá certo? E há uma diferenciação teórica entre juro simples e juro composto, é lógico, tá bom? Vamos ver juro composto agora. Bem, pessoal, então vamos lá agora para juro composto, ok? Então, primeiro eu vou fazer uma comparação entre juro simples e juro composto, para a gente entender aí a diferença entre um e outro, ok? Então vamos lá. Vamos supor, né, que você tome emprestado aí R$100, isso sob a capitalização de juros simples. E um colega seu também tome R$100 emprestado, mas na capitalização de juros compostos. E que esse dinheiro pode ser pago em até 3 meses. Tá? Pode ser pago ou no primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro mês. Sob um juros de 10% ao mês, em ambos os casos. Tá? A única diferença é que um vai ser na capitalização de juros simples e outro na capitalização de juros compostos. Então vamos lá e ver o que acontece com esse capital no decorrer desse tempo. Então temos aqui, ó, primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. Então, para os juros simples, acontece o seguinte: no primeiro mês, passado aí 30 dias, esses R$100 vai sofrer uma capitalização de 10%. Então, se a pessoa for pagar no primeiro mês, pagará R$110. No segundo mês, há uma capitalização de mais de 10% em cima dos R$100. Então, se ela decidir pagar no segundo mês, vai pagar aí R$120, que vai ser mais R$10. E no terceiro mês, pagará aí mais R$10, então pagará R$130, tá certo? Isso para os juros simples. Agora vejam o que acontece com o juro composto. No primeiro mês, né, passado 30 dias, o capital vai sofrer uma capitalização de 10%. Então, esses R$100, se a pessoa for pagar no primeiro mês, ele vai pagar, né, R$110. Mas no segundo mês, ele não vai pagar 10% em cima do principal. Ele vai pagar 10% em cima do montante. Em cima do montante, certo? Então, 10% de 110, né,
para você calcular 10% de um valor, basta você deslocar a vírgula uma casa para cá. Ó. Então, esse 110, 10% é R$11. Então, 110 mais 11, no segundo mês ele vai pagar R$121. Certo? Ele vai pagar 10% em cima do montante. Para o terceiro mês, a mesma coisa. Ele vai pagar 10% em cima do montante formado. Então, 10% de 121 dá R$12,10, né? 10% de qualquer coisa, você vai, ó, puxa uma vírgulazinha para a esquerda, tá? Então, 121 mais 12,10, isso aqui vai dar 133,10, né? 133,10. Ok? Ou seja, no juro composto, os juros vão incidir sobre os montantes e não sobre o principal, como é no caso do juros simples. Então, lá no final, quem está pagando com juro composto vai pagar mais do que quem acertou aí a sua dívida com juros simples. Ok? Entendido essa diferença entre juros simples e juro composto? Os juros aplicados pelo sistema financeiro, o sistema bancário, é o juro composto, tá? Que é os juros sobre juros. Okay? Se você deixar de pagar uma conta, por exemplo, a sua conta vai dar um certo valor acrescido de juros e no próximo mês os juros é sobre esse valor aqui, né? Esquece esse principal, ele vai estar sempre em cima do montante, tá certo? Por isso que as dívidas crescem exponencialmente com o tempo, né? Nós vamos ver a fórmula de juros compostos, como ele é uma função exponencial, né? Quando o tempo é a incógnita, tá certo? Então, lógico que para calcular, né, de 3 meses, R$100, 10%, valores redondos, né, é fácil você ir de mês em mês, né? Mas vamos ver uma formulazinha matemática aqui para calcular como é esse crescimento em função do tempo aí, esses valores aplicados sobre a capitalização de juros compostos, ok? Então, para o juro composto, nós temos a formulazinha do montante. Tá? No juros simples, nós temos a fórmula dos juros. Né? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui nós temos uma fórmula que já calcula o montante. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o nosso tempo é lá no expoente. Então, quando as questões pedem o tempo, né, o tempo de aplicação, o tempo que o montante seja tanto, nós estaremos diante de uma função exponencial e muitas das vezes vamos utilizar logaritmos para achar esse tempo, ok? Então, o montante, capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí aqui vale aquelas observações, né? Primeira observação é que esse tempo e essa taxa, assim como nos juros simples, elas devem estar sempre na mesma unidade. Tá? Você não pode trabalhar com a taxa ao mês e o tempo em anos, ou vice-versa, né? A taxa em ano e o tempo em meses. Tá? Então, tem que estar sempre na mesma unidade. Ok? Essa taxa é preferível, né? É recomendado que ela esteja na forma de decimal. Tá? Na forma de número decimal. Na forma de número decimal, para facilitar esses cálculos aqui. E para estar na forma de decimal, é interessante que o aluno já saiba como transformar uma porcentagem em um decimal só em ver, né? Sem precisar fazer nenhum cálculo estrambólico, né? Ó, 25% é esse número aqui, ó. Tá? A vírgula está aqui, pula 2 casas para a esquerda, está formado o número. 3,5% em decimal é 0,035. A vírgula estava aqui, ó. Pulou 2 casas, né? Pula 2 casas para a esquerda, está formado o número. Tá certo? Então, na hora de colocar aqui, coloquem sempre na forma de decimal. Tá certo? E nas questões de juro composto, né, nós temos algo interessante que é, muitas das vezes, as questões, a questão do Enem, questão de concurso, questão de prova mesmo que eu passar, pode ser que tenha cálculos que não dá para você fazer, ou dá para fazer, né? Só que dá muito trabalho, cálculos mesmo na mão, né?
Por exemplo, se eu chegar a um número aqui 0,35 e se o tempo for 6 meses, que é um período de tempo curto, você vai ter essa conta, na verdade, você teria essa conta aqui, ó, 1,35 elevado a 6. Né? Fazer uma conta dessa aqui na caneta vai dar um pouquinho de trabalho, né? Então, muitas das vezes as questões trazem esse valor, né? Tem lá, adote isso daqui igual a... Aí ele dá o valor aproximado, né? Nem todas as casas decimais, é o mesmo valor aí aproximado para a gente trabalhar, tá certo? Às vezes acontece isso aí, ok? Tranquilo? E sim, professor, e os juros? Não tem como eu calcular só os juros numa aplicação sobre juros compostos? Para você calcular os juros, aí você vai se utilizar dessa formulazinha aqui. Deixa eu colocar na mesma ordem que estava lá. Né? Nessa formulazinha aqui que a gente já viu, né? Montante é capital mais juros. Você vai utilizar essa formulazinha aqui. Essa fórmula é uma fórmula geral, né? Serve para juros simples ou para juro composto. O montante sempre vai ser capital mais juros. Que você tinha mais do que você ganhou, ou que você devia mais do que você vai dever mais ainda, né? Que vai pagar os juros. Tá certo? Então você calcula o montante aqui, nessa fórmula. Lógico que você calcular o montante vai ter que ter o capital, né? Aí você vai e acha os juros. Então tem fórmula para juros, para calcular os juros na capitalização de juro composto? Tem, né? Juros é igual a montante menos capital, né? Que é a mesma coisa, tá? Só invertir aqui os termos, ok? Então, são essas duas formulazinhas aqui, esses detalhes, mas, né, como o juro composto tem um expoente aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora dos cálculos, ok? Vamos ver um exemplo aí de juro composto, de como é que a gente se sai aí na resolução de uma questão de juro composto. Vamos lá. Ok, vamos lá, vamos analisar essa questãozinha aqui de juro composto. Diz o seguinte: quanto receberá de juros no fim de um semestre a juros compostos a quantia de R$6.000 a taxa de 1% ao mês? Então, observe que a pergunta está perguntando quanto receberá de juros, tá certo? De juros. Como é juro composto, tá? Nós temos uma fórmula principal que é do montante. Ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, ok? E a questão quer juros, né? Você vai ter que utilizar a formulazinha geral, que é essa aqui. Montante é juros mais o capital. Capital mais juros. Então, vamos calcular o montante da aplicação e depois a gente vem para cá e calcula os juros. Tá certo? Então, calculando o montante dessa aplicação. O montante vai ser o capital, 6.000, que vai multiplicar 1 mais a taxa é de 1%. Então, eu não vou colocar aqui 1 mais 1, tá? 1% é diferente de 1, certo? Então, 1% é 0,01. Quando eu falo 1, né, a vírgula está aqui. 1%, a vírgula volta duas casas aqui para a esquerda. Então, mais 0,01, que é 1%. Elevado ao tempo, né? Tempo de aplicação, ele diz ao fim de um semestre. Um semestre, eu colocaria 1 aqui? É um semestre? Não, né? Por que eu não colocaria 1? Porque a nossa taxa aqui é ao mês. Então, esse tempo aqui tem que estar em meses. Então, tem que ver esse detalhezinho aqui. Ó. Esse tempo tem que estar em meses. Um semestre tem quantos meses? 6. Né? Então, o tempo aqui é de 6 meses. Tá certo? Então, a taxa de 1% ao mês por 6 meses, que é um semestre. Tá certo? Então, continuando aqui, ó, montante é 6.000, que vai multiplicar 1 mais 0,01, isso aqui é 1,01 elevado a 6. Ok? Então, é só fazer somazinha aqui, ó. Você vai somar 1 mais 0,01. Ok? Isso dá 1,01. Vai ter muito dessa continha aqui, né? Quando você estiver resolvendo as questões, somar o 1 mais elevado a 6. Então, aquilo que eu falei, né, na explicação. Ó. Você fazer essa contazinha aqui, né?
na mão, isso dá um trabalho danado, né? Quando você estiver lá pela terceira vez que você estiver multiplicando, já está com uma quantidade de casas decimais enormes, tá? Então, por isso que a questão já traz aqui, ó, esse dadozinho aqui, ó. Adote, né, que 1,01 elevado a 6 é isso daqui. Lógico que vai ter mais um horror de casa decimal, né? Mas ele parou aqui fazendo esse arredondamento. Ok? Então, utilizando aquele dado lá, ficaria assim, ó. Montante é igual a 6.000, vai multiplicar 1,0615. Olha, até essa multiplicação aqui dá um trabalhinho, né? Se eu fazer aqui, não vai dar tanto trabalho, porque 6.000, como é um número com muitos zeros, você pode colocar assim, ó. 1,0615 vezes 6.000. Aí você deixa os 3 zeros do lado de fora aqui, ó. 0, 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 0, 0 e 3, 3. 6 vezes 1, 6. Aí são 4 casas decimais, ó. Então a vírgula vem para cá. Então essa multiplicação aqui vai me dar um montante de R$6.369. Então esse é o montante da aplicação. Então, sem precisar olhar para essa fórmula, quanto foi de juros essa aplicação? Se ele tinha 6.000 e agora é 6.369, os juros, né, o que ele ganhou com essa aplicação foi 369. Né? Não precisa nem utilizar a formulazinha. Mas vamos utilizar aqui para a gente mostrar que funciona, né? Então, ó, a formulazinha geral diz que o montante é capital mais juros. A minha questão quer saber quanto receberá de juros. Então, vou isolar os juros. Ó. Juros é igual a montante menos o capital. Juros é igual ao montante. O montante nós encontramos aqui, ó, 6.369. 6.369. Tá? Menos o capital. O capital investido foi de 6.000, né? Menos 6.000. Lógico que nossos juros aqui vai ser de R$369. Tá aí a resposta da questão. Né? Muita atenção na hora de dar a resposta, que nas alternativas vai ter esse valor. Né? Então você pode tentar ficar tentado a marcar logo esse, né? Mas os juros aí foi de R$369. Ok? Ok? Questão de juros compostos. Vai ter uma listinha de exercícios para a gente estar treinando, né, um pouco mais. Eu vou gravar também uma aula de logaritmo para a gente revisar algumas propriedades dos logaritmos e resolver alguns exemplos de juro composto que necessite, né, da parte de logaritmos. Ok, pessoal? Por hoje era só. Até a próxima. Tchau.